Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizonte Studios. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa ilustre. Eu tenho 3 coisas para falar dele. Vou começar pela mais importante. Ele é meu amigo. 2, ele é presidente do Conselho da Jorpem. 3, ele é secretário da Fazenda de Joinville. Fernando Badi. Muito prazer estar aqui com você, Fernando. Oi, Sil. Fernando não, Badi, né? Porque é como a gente se fala, né? Verdade. Obrigado pelas palavras, Imagina. é um prazer, todo meu estar aqui. De fato, né? Mas cada dia mais conhecido como Badi. Não é? Até na prefeitura, não é? Até na prefeitura, chamado de Badi, cada dia menos o meu nome, mas isso é legal. Tenho muito orgulho da família. E as coisas, e eu acho que o gostoso é que é mais informal, né? A gente hoje em dia essa formalidade está ficando, né? É isso aí. Ficando para trás, graças a Deus, porque eu também gosto mais das coisas mais... E é legal como isso vem, assim, né? Lá no começo da minha empresa, eu era o Badi da Íntegra, que é a minha empresa, depois eu virei o Badi da Jorpem. Agora eu virei o Badi da prefeitura, da Secretaria da Fazenda. São muitos Badis, é um só. Interessante, a jornada. A jornada. Badi, então conta para nós aí um pouquinho de você, quem é você, o que você faz, você é empresário também, né? Conta aí um pouquinho da tua trajetória. Fernando Badi, joinvilense, terceira geração, meu opapá entrou em 1929, fugiram da Alemanha, veio para cá, tenho cidadania alemã também. Pai da Ana, esposa da Andréia, marido da Andréia, empresário, ano que vem minha empresa Íntegra, faz 20 anos já. Nossa. Então uma jornada longa. Esses cabelos brancos não são à toa. Os cabelos brancos são genética, né? É genética. Tinha que pegar no pé, né? Mas também já tenho 47 anos, então a jornada já está um pouco mais longa, tem bastante história para contar. Eu posso pegar no seu pé porque eu sou mais claro. velha que você. Se fosse mais nova, eu não falaria. Mas não parece, né? E Jequiano, eu adoro muito Joinville, né? Minha família fez a vida aqui. É uma honra para mim estar fazendo o que eu faço hoje. Há uns 10, 11 anos atrás, até contei essa história na Jorpem esses dias ainda, da minha trajetória na Jorpem, que é uma virada de chave para mim. Me tornei um associativista, como a gente brinca, né? Se tu abriu falando que além de eu ser teu amigo, nós somos lá, estamos juntos no Conselho Deliberativo da Jorpem, né? Que é essa visão romântica de um mundo melhor. Então esse é o Fernando Badi, estou ali na Zona Sul, moro no Floresta e adoro viver a cidade com uma filha de 5 anos, correndo as praças por aí. Que legal. Fazendo o que pode ser feito. Badi, você falou que a Jorpem foi uma virada de chave. Conta um pouquinho mais, por que isso? O meu ex-sócio na empresa sempre dizia que eu era o cara mais político e mais comercial, apesar que ele era o comercial. Ele fazia isso lá na Íntegra, né? Hoje eu sou sozinho lá na empresa, sou o único dono lá, mas ele, o Elcio, um irmão de vida, sempre dizia isso para mim. E lá, acho que em 2013, acho que foi, ele dizia, tu tem que ir numa associação empresarial, tu tem que fazer alguma coisa assim, a nossa empresa precisa disso, dessa visibilidade. E eu fui lá para a Jorpem. E aí ali... Como todos os associados, né? Vamos lá. Vamos para fazer negócio, para se mostrar. Depois conhecer mais gente. O bichinho do associativismo pica. Isso aí. E aí a minha jornada começou lá em 2013, aí fui para o Núcleo Jovem em 2014... Virei presidente do Instituto A Jorpem em 2016. Ali foi uma virada de chave para mim, porque a primeira grande exposição, né? A gente como empresário, a gente tem uma exposição na nossa empresa, no nosso círculo ali de clientes, nossa equipe, é menor. E quando tu vai para uma potência, um canhão que é a Jorpem, então no Instituto A Jorpem em 2016, mas a grande virada, Sil, é 2019, quando eu virei o presidente da Jorpem, que tu também já foi, de uma maneira muito brilhante. Aí o jogo vira. O jogo vira porque tu passa a participar de eventos, representação, tu tem fala. E a responsabilidade vem mesmo, né? Porque você fala por você, pelos associados, pelas empresas, pelos colaboradores, pela diretoria. É isso mesmo, né? é isso mesmo. Então você vira uma figura institucional, né? Que representa a marca Jorpem e todos os interesses, né, da gente, nós que empreendemos nas nossas pequenas empresas, micro, médias, né? Que é o que a minha empresa é hoje, né? Somos uma equipe lá de 12 pessoas, esse é o nosso tamanho normal. Então, a gente representa essa turma toda quando a gente está à frente. E não só a gente, né? Aí, presidente de núcleo, é quem está em conselho, essa turma toda acaba... Então, a Jorpem, acho que ela tem essa missão, assim, e eu dedico muito a ela, assim, essa minha trajetória, essa virada, assim, ela muda muito. Coloca a gente no fogo e aí vai criando essas lideranças, né? E é aí, isso aí.
E aí, então, como é que foi daí a tua transição? Né? Transição não, porque você continua com a sua empresa e você Sim. continua na Jorpem, Sim. né? Mas como é que foi, então, a sua ida para a prefeitura, né? Assim, porque é bem diferente do que você fazia. Você era Muito. só empresário, entre aspas, que não, sem demérito algum, mas, né? Sim. Como é que foi esse caminho aí? Eu sempre tive essa vontade. Quando eu vi lá em 2016, quando eu fui presidente do Instituto Ajorpem, já começou assim a aparecer um pouco que, opa, eu fui para uma vitrine e quem é dono de uma pequena empresa, você é meio que o faz tudo, né? Então, eu era o diretor da minha empresa, mas assim, também atendia cliente, faz as reuniões de planejamento estratégico, fecha financeiro. Sim, A gente faz um monte de coisa Aham, junto. E eu tinha essa necessidade minha, eu sou administrador, né? Então, essa é a minha formação e é o que eu sei fazer. Eu tinha essa visão de que eu precisava preparar a minha empresa para que ela não dependesse mais tanto de mim. Eu tinha um plano que deu errado na vida, que era com 40 anos eu ia trabalhar muito menos. Isso foi um plano que eu lá com acho que 25... Eu abri a íntegra com 26 anos de idade e lá eu mais ou menos tracei assim, Olha, meus próximos 15 anos eu vou resolver isso e eu vou estar... Eu dou tanta risada, porque eu tenho 56, eu trabalho um monte ainda. Eu ouço um monte de gente, aos 50 eu vou parar. Eu falo, isso aí. ok. E aí lá eu já estava pensando em alguém para suceder. Porque trabalhar é bom. É muito bom. Eu adoro o que eu faço e não me vejo aposentado. Perdão né? de cortar. Mas é isso. E aí não deu certo com a pessoa que estava preparando na minha empresa. Ela não quis sentar na minha cadeira. E aí aconteceu, eu fui presidente da Jorpem em 2019, 2020 voltei para minha empresa, né? Obviamente, quer dizer, nunca deixei Mas né? a gente se afasta um pouco. A né? Jorpem Não a gente tem adianta, que né? dividir as agendas. 2020 normal, era um ano eleitoral, né? Então foi um ano eleitoral, um ano em que a gente, quando sai de presidente da Jorpem, sai com ativo, né? A turma da política olha pra gente com um olhar assim de esse cara tem voto, né? Então não me interessei Bora por isso. Convidar para ser alguma candidato coisa, de alguma né? coisa. Não fui, né? E aí quis o destino que em 2021, Sil, e aí até entre alguns amigos nossos da Jorpem começou a rolar um papo assim de que, olha, tava numa reunião com fulano, com ciclano e falaram o teu nome, né? Lá no governo, o governo era recém-empossado, né? O prefeito Adriano e a Rejane ganharam em 2020, tomaram posse em janeiro de 21. Não me interessei, eles fizeram um processo seletivo, fizeram aquelas contratações todas. Lembro tal. que foi tudo diferente do que era anteriormente. Só assisti aquilo, né? E não me interessei, porque estava na empresa, a vida seguindo e tal. E aí, lá na metade de 2021, em junho, julho, faz contato comigo o secretário Marcel, que hoje é o secretário do Planejamento Urbano, Marcel Virmon, e me ligou, vamos tomar um café. Mas alguns amigos da Jorpem já tinham dito. Sabe? Talvez eu esqueça de alguns assim, aqui, né? mas Célio Valcanaia, Jonas Tilpe, alguns já tinham dito assim para mim, olha, alguém vai fazer contato contigo, tava numa roda, lembramos do teu nome. Assim, e aí aconteceu. Demorei um pouco para aceitar, eu só comecei em outubro de 2021, Sil, e a missão foi muito legal, porque ela casou com a nossa jornada na Jorpem. O convite foi assim, você vai para o governo, vira diretor na Secretaria de Planejamento Urbano, que o desenvolvimento econômico estava nessa secretaria, e se tudo der certo, você refunda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então isso me balançou, né? Porque a gente como a Jorpem, a gente como empresário, né? A gente vive essa abertura de empresa, esses desafios, se é fácil, se é difícil. Super conversa, né? Burocracia, com a Jorpem e tudo, né? Isso, e aí aquilo me balançou. Mas aí eu estava com um problema. Quem vai tocar a minha empresa? Né? Então, eu só faço o que eu faço hoje, graças a Eveline. A Eve vai assistir aqui. A Eve é o meu braço direito e esquerdo lá na íntegra. A Eve administra a minha empresa. Que bom, né? Minha esposa é a minha sócia, a Andréia, mas ela é corretora de seguros, é o que ela faz. Então, ela não administra o negócio, não é do dia a dia dela. E eu só faço o que eu faço hoje porque a Eveline toca o negócio lá, é a minha gestora, é a administradora também. Porque não tem como conciliar, Sil, né? Não tem como fazer bem as duas coisas. A agenda deve ser bem puxadinha, né? Bem puxada. E aí quis o destino que eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria foi refundada em 2022, através de uma reforma administrativa. Fiquei lá até agosto de 23, onde aí o prefeito Adriano me surpreendeu mais uma vez com esse convite, de aí eu virar o secretário da Fazenda de Joinville. Cuidado, din-din. Virei o homem do dinheiro. Homem do dinheiro da cidade. E aí, com isso, estendeu também essa minha jornada na área pública, né? Porque ele iria passar por uma eleição, que aconteceu no ano passado, e o convite veio assim, né? Então, se eu for reeleito, eu gostaria, não tenho a intenção de trocar o secretário de Fazenda, então você deverá ficar comigo até dezembro de 28.
Aí voltei para minha empresa, perguntei para a Eve, Eve, tá tudo Eve, eu bem? posso? Posso, tá tudo bem contigo? Então, Você vai ficar por aqui mesmo? e aqui estou dando essa entrevista para ti como Que secretário da Fazenda de legal, Joinville. que legal. E Bade, assim, né? Você cuida do dinheiro da nossa cidade, né? Como é que é o teu modo, a tua visão pessoal de cuidar das finanças? Como é que isso impacta nas finanças públicas? Olha, Sil, eu tenho por formação, eu acho que eu fui formado assim, acho que desde a escola, né? Uhum. Eu venho do Ilhas Moreira, então estudei minha vida inteira lá, minhas irmãs também todas, minha família sempre investiu muito em educação. O meu Sim. pai e minha mãe, eu devo muito a eles isso, assim, porque era uma visão muito de faz uma base bem feita que vai dar certo. Depois se vira, Né? né? Então, É o que os pais podem dar, né? e eu Também. fiz administração, meu foco é estratégia empresarial e eu sempre fui um cara dos números. Eu sou exatas total, assim. Meu cérebro funciona muito na caixinha de administrador, assim, sabe? De Sim. tarefas diárias, Sim. vamos entregando, vamos baixando aquela pendência e check e vamos. E eu levo isso para o meu dia a dia, né? Então, e numa secretaria como a Fazenda, ela é uma secretaria meio, né, em que a gente fala dentro da prefeitura. Então, nós não meio somos porque você não está entregando nada diretamente diretamente não, ao né? cidadão. Secretaria de Obras, Secretaria Sim, de entendi. Saúde, de Educação são secretarias mais ponta, né? Ponta. E a gente é mais administração, né? Sim. Eu estou muito junto com o secretário de administração, secretário de governo, com o prefeito, com a vice-prefeita Rejane, com a procuradoria. Então ela é mais interna, né? Tá. E a gente cuida da estratégia, porque o financeiro nas nossas empresas é assim, né? A gente tem que cuidar dele para que os nossos objetivos caibam dentro de um orçamento, dentro de uma realidade financeira, de arrecadação, de despesa e tal. Então, eu levei muito essa minha objetividade, né? Mas também esse olhar do empreendedor, sabe? De que a Fazenda, a gente obviamente, a gente cobra os tributos, né? A gente cuida dessa regularidade fiscal, então a gente recebe por um lado e dá segurança para o governo seguir a sua política, aquilo que ele foi eleito, né? A rua elegeu, o eleitor elegeu o prefeito Adriano e a prefeita Rejane com um plano de governo que tem que ser executado. Certo. E para executar precisa de dinheiro. Então, esse controle esse dinheiro financeiro muitas vezes vem das empresas, né? vem das empresas. Hoje, vamos lá, em números absolutos, 50% do que a gente tem de orçamento no município de Joinville, que tem de arrecadação, é dinheiro nosso próprio mesmo. É dinheiro que o joinvilense gerou aqui. ISS, ICMS, Sim, que IPTU, da nossa geração de riqueza, né, Sil? Sim. E aí os outros, obviamente, vêm os repasses de SUS, né? A educação lá com Fundeb, salário educação e tantos outros repasses que vêm do governo federal e estadual. Mas Joinville é uma terra que gera muita riqueza, né? Então, Sim, esse dinheiro ele entra no caixa. Uma cultura muito empreendedora, né? Isso, e aí tem que voltar para a população em política pública, Claro. né? Em todas as frentes que a prefeitura faz. E quais são, nesse momento, as áreas prioritárias de investimento na nossa cidade, assim, que vocês têm como, enfim, Olha, como Sil, foco? a gente tem a obrigação de manter um serviço público que já está, né? Isso os números mostram, a nossa qualidade de vida aqui no Sul, porque nós temos serviços acima da média nacional, assim, né? Então a gente tem hoje uma rede de educação que é uma excelência. E nós, como sociedade joinvilense, não podemos perder isso. Sim. Né? Então isso não é nem governo A ou B, é a gente, cidade, cidadão, né? é o joinvilense Claro. cuidando disso como um ativo da sua cidade, em que as crianças agora que estão no CI ou que estão na escola fundamental, estão sendo muito bem educadas e treinadas para serem aqueles cidadãos que a gente quer amanhã ali com responsabilidade. É a base, né? É isso a aí. base, né? Quando a gente fala de volta ao básico, né? A educação é a base, né? Isso. Então é isso, é saúde, né? Que é uma coisa básica que a gente precisa prestar esse serviço, segurança pública, que a nossa região, Joinville, toda a nossa região tem números invejáveis também. Né? A gente sempre quer mais segurança, quer mais saúde, quer mais educação. A gente já vive num lugar que nós temos isso acima da média, infelizmente numa média baixa, que é a média nacional. Né? E quando a gente olha para os grandes investimentos daqui para frente e que pressionam muito a Fazenda para que a gente consiga recurso, é infraestrutura. Né? A cidade segue crescendo, a cidade segue com alto nível de investimento privado. Sim. Né? As empresas vindo, os empregos acontecendo, estamos cumprindo emprego.
E a cidade precisa de obras de mobilidade urbana, né? A gente tem aí É o algumas calo do pontes. Brasil, né, Bade? A gente ficou para trás, né? E não vem dinheiro federal, né? Eu sempre tento lembrar aqui, quem assiste a gente, quem escuta aí, né? É que, poxa, de cada, sei lá, R$ 100 que a gente manda para o governo federal, vai voltar 15, 17 para Joinville no máximo. Isso não tem como mudar, né? Pacto federativo, né? Então, a distribuição é assim, né? A gente poderia ter muito mais se muito mais dinheiro voltasse, Sim. né? Mas também a gente tem aí uma visão de longo prazo de fazer obras estruturantes na cidade e a Fazenda tem que dar essa sustentação financeira. De onde é que vai vir o dinheiro? Eu não tenho dinheiro próprio, mas eu tenho capacidade de buscar empréstimo, né? Até saiu na mídia alguns empréstimos internacionais que Joinville tem buscado. Mas também tem que poder pagar depois, Tem que né? poder pagar muita responsabilidade fiscal Sim. de que eu estou pegando hoje. Uma próxima gestão vai continuar pagando. Sim. Né? Assim como essa gestão herdou de governos anteriores, né? A Sim, gente vem lá, sei lá, Luiz Henrique, Tebaldi, Carlito, Udo, agora o Adriano e Rejane e os próximos. A gente tem muita responsabilidade de que um governo... Joinville não acaba quando acaba um governo. Tem né? que ser sustentável, né? Isso. Nossa cidade, né? Então, acho que esse é o grande desafio nesse momento. É manter os serviços em nível alto, mesmo com o crescimento da cidade, esse serviço de saúde, educação e segurança. Que é uma cidade de 600 mil habitantes, Mais né? 650 mil habitantes. E a gente conseguir fazer obras estruturantes na cidade. Algumas a gente já conseguiu entregar, outras estão sendo feitas agora. A Ponte Joinville, acho que é um exemplo, né? Que já faz parte de um plano de Joinville há quantos anos, né? Outras pontes que estão sendo feitas ou que já foram entregues, mas que conectam e que criam novos eixos na cidade, que melhora a vida mesmo ali, né? Sim. E aí, coisas básicas, como asfalto e tantas outras coisas mais. E o que te tira o sono como secretário da Fazenda? Eu acho que... Eu durmo muito bem, tá, Sil? Eu durmo muito bem de verdade, assim. Você consegue desligar, né? Desligo muito, muito bem bom, mesmo. Até porque eu tenho a sorte de ter uma filha de 5 anos em casa, então isso me Ela faz... tira o resto ela da tira tua energia. eu desligar, né? Aquele momento da E é leitura. uma delícia, né? Leitura antes de dormir é espetacular, que eu já dormi antes dela, mas tá tudo bem. Vamos ler, querida. Mas eu acho que essa responsabilidade, Sil, ela não me tira o sono, mas ela é um fardo grande, né? Sobre as costas da responsabilidade de fazer isso tudo fechar, né? Então, porque lá na Fazenda, o meu dia a dia hoje, assim, a gente monta uma peça orçamentária, ela vai para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprova isso, as secretarias executam isso lá na ponta, com serviços, serviço com compra de produtos, sei lá. E no final disso tudo, essa conta financeira e contábil tem que fechar e o Tribunal de Contas tem que aprovar essas contas todas. Todos os órgãos de controle, né? E nós estamos falando de uma movimentação de mais de 4 bilhões de reais ano passado. Se isso nunca funciona nas nossas casas, que são micro desse tamanho, que dirá em obras gigantescas. Mas funciona muito bem a Prefeitura de Joinville. Isso não é coisa minha, já faz um bom tempo. O secretário anterior, o secretário Flávio, já tinha organizado muito bem. Para tu ter uma ideia, hoje eu tenho o fluxo de caixa projetado na Prefeitura de Joinville. Eu tenho a despesa futura daqui a um ano projetada, a receita projetada. A gente tem... Obviamente que eu tenho um time muito capaz lá na Fazenda. Nós somos em 160 lá, Sil. Então... 160 pessoas 160 cuidando na Secretaria da Fazenda. Economista, contador, auditor fiscal. Tem uma porrada de gente muito capacitada lá. Porque nós somos os donos dos números, né? Então a gente tem que suportar as outras secretarias, dar suporte a elas com as informações. Quantos servidores a prefeitura tem no total? Quase 14 mil, 13 mil e alguma coisa. Então é uma máquina grande, né? Até foi feito esse levantamento há um tempo atrás. Joinville não tem uma máquina grande frente ao número de habitantes, então o nosso... Eu ia te perguntar isso, se esse número está... Ele está abaixo das cidades na região. A gente tem um executivo municipal bem enxuto. Ele custa muito menos do que outras cidades. Esse é um cuidado nosso também, né? A gente tem uma visão... A gente, como empresário, né, Sil, tem muito uma visão de liberdade econômica. E a gestão que está hoje eleita lá e que foi reeleita, a qual eu faço parte, ela tem muito essa visão de liberdade econômica e um Estado menor possível, mas também não tão pequeno a ponto de não prestar serviços. Claro. Que não adianta nada eu não ter lá na ponta... a gente paga os impostos para isso, a gente quer serviços, né?
A lógica é É essa, né? E essa, deveria né? ser sempre assim, É né? isso. Então a gente está sempre nesse equilíbrio assim de fazer a conta de melhor eficiência do dinheiro público, do erário, para que o serviço que está sendo prestado, né, seja bom. Então, você falou de planejamento, você falou de cuidar das contas, né? Assim, de uma coisa mais enxuta. O que mais é uma essência de uma boa gestão para essa nossa cidade? Uma boa gestão financeira, né? Eu acho que é isso e também a gente pensasse assim, um pouquinho num planejamento futuro. Tá. Né? Então, por que eu digo isso? Né? A ponte Joinville que está sendo feita agora, ela não nasceu nessa gestão. Claro. Ela vem já Imagina. de um plano urbano da cidade de muitos anos atrás e que o governo anterior começou esse projeto todo, licenciamento ambiental. Então, existe uma trilha, existe um caminho e a gente precisa cuidar com isso de que... a gente vê isso nacionalmente, né? O governo A contra o B, o lado Os A egos, contra o lado né? B, Os os egos, egos, né? isso em Joinville nós temos menos. E eu acho bom. que isso demonstra uma maturidade do joinvilense na forma de votar, na forma de escolher as suas bom. lideranças, responsabilidade das entidades empresariais também, né? A CIG, a Jorpem, a Comac, CDL, tantas outras entidades aqui, Sinduscom, Sescom, sei lá, em também ter boas lideranças e oferecer boas lideranças para o executivo, para o legislativo, para que a gente tenha gente boa, né, compondo esses cargos, né? Porque também não é fácil compor esses cargos. Claro que não. Num nível alto, né? Então, eu acho que o grande ponto é a gente conseguir fazer a demanda atual, que todo mundo precisa, que é o buraco da rua, Sim, que é o dia a atendimento, dia. que é o dia a dia. Mas, Hospital, mas escola, a gente segurança. isso, mas a gente que está lá não deixar de olhar o futuro. Entendi. Então agora, né, tem dezenas de projetos sendo feitos e que eles têm que ser feitos mesmo, mas que não tem dinheiro para executar. Mas o projeto tem que estar pronto, porque daqui a pouco vem uma emenda, é um deputado que manda alguma coisa, é um governo estadual ou federal que abre uma linha, ou é um crédito mesmo que nós estamos captando Certo. e que não dá para fazer essa obra no curtíssimo prazo, mas eu preciso ter o projeto para daqui a 5 anos startar. E eu volto no exemplo da Ponte Joinville. Né? Então, eu acho que esse é um desafio, é equalizar, e eu vejo o prefeito Adriano e a prefeita Regiane muito focados nisso, e a gente como time de secretários, assim, cuidando do hoje, da urgência, Da né? urgência, mas olhando também pra tendo frente. momentos de, opa, a cidade tem que seguir adiante, obras, se fala muito sobre a quantidade de gente que vem para Joinville, e a cidade tem que estar preparada para isso, né? Muito do que a gente faz na nossa empresa, a gente tem que pagar as contas, mas a gente tem que olhar para frente, porque Isso. senão a gente fica para trás. Isso, Não exatamente. é? Se a gente não tomar ações para o futuro, daqui a pouco a gente vai ficando para trás. Isso mesmo. Que isso legal, mesmo, Bade. Isso mesmo. E como secretário da Fazenda, como secretário da Fazenda mesmo, qual seria o legado que você gostaria de deixar para a cidade? Boa pergunta, assim. Né? Profunda, né? Profunda essa Vixe, pergunta. que difícil, não. Eu acho que é um pouco da resposta que eu dei anterior, assim, é manter as coisas no lugar, sabe? Sendo bem fazenda, né? Então, fiscalmente manter tudo no lugar, então arrecadar e pagar e fechar as contas no final de cada exercício, de cada ano. Bottom line ali, né? Bonitinho, assim como a gente já vem fazendo isso há um bom tempo. Acho que isso, o joinvilense às vezes ele não acompanha isso porque financeiro não é uma coisa normal, né? As pessoas não olham muito para isso, é chato também e tal. Mas a gente tem que se orgulhar disso, porque quanto mais... Eu tive num evento em Brasília, início desse ano, a Marcha dos Prefeitos, que a Confederação Nacional dos Municípios faz. E lá tinha mais de 4.000 prefeitos. E eu me orgulhei muito que a grande parte dos pleitos desses municípios são municípios, em grande parte deles, falidos, financeiramente insustentáveis, não geram riqueza que suporte a prefeitura, a Câmara de Vereadores. E eu, olhando aquilo tudo, eu saí de lá pensando assim, caramba, que bom que eu estou em Joinville, que bom que o meu Opapa antigamente quis vir para cá e caiu aqui. Porque, Sim, e que a bom gente está que numa região maravilhosa os mesmo. que sucederam a gente, né, os que antecederam a gente também, outros gestores também tiveram essa responsabilidade. Então, eu acho que esse é o legado, sabe, Sil, da gente conseguir manter uma sociedade, tanto a sociedade civil, a gente nas entidades empresariais, as nossas empresas, junto com o poder público, para que a gente não tenha o risco de nenhum maluco, nenhuma maluca desfazer isso tudo. Sim. E que a gente não entre nessa confusão nacional que a gente vive hoje. Né? Eu não sei se
Talvez quem assiste a gente aqui, não sei se vai concordar comigo, mas Joinville não vive essa confusão, sabe? A gente está tocando a vida. A confusão é muito grande, né? Muito grande. É muito fácil a gente se deixar engolir por essa confusão e começar a olhar só copo meio vazio, mas a gente está num copo meio cheio, eu acho. E o grande ponto é a cidade que eu vou querer para minha filha, né? Eu acho que esse é um ponto, né? A gente não pode esquecer que né, quem tem filho, a gente neto... não vai, a gente qualquer hora vai embora, né? E aí né? O que vai ficar? Então acho que eu estou tendo essa oportunidade, para mim é um privilégio estar lá e, né, contribuir pela cidade. E de uma maneira tão transparente que para nós é muito bom também saber que que o nosso dinheiro está em boas mãos. Porque... Obrigado. Porque se não tiver, a gente vai lá e, e briga com você. Bade, muito legal. Muito obrigada por esse bate-papo. E aí a gente vê que fazer gestão financeira é básico, porque quando a gente faz uma boa gestão financeira, como você falou, a gente consegue deixar a cidade funcionando e olhar para o futuro. E isso é um nível grande, macro, mas se a gente põe isso na nossa empresa, é a mesma coisa. Põe isso no teu orçamento mensal, é a mesma coisa, não é? Porque não tem coisa que tire mais a paz do que quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas. Esses dias alguém perguntou para mim, Sil, mas como é que é lá? Porque a prefeitura deve ter muito dinheiro em caixa, deve ter muito... Sim, a gente movimenta muito dinheiro, mas é igual às nossas empresas. Recebe todo dia e tem boleto para pagar todo dia. O fluxo de caixa é igual. Isso, assim, a hora que eu entrei lá, né, até um pouco antes de aceitar ser secretário da Fazenda, que eu fui conhecer a Fazenda, mas é igual às nossas empresas. Tem mais zeros, né? Tem mais zeros do que o orçamento mensal. Tudo é milhões, mas assim, é a mesma coisa. Entra dinheiro todo dia, tem dia que vai faltar dinheiro, e vem aqui, vai ali, e puxa da reserva, e guarda aqui, e faz... É a mesma coisa. O fluxo de caixa igualzinho às nossas empresas. É isso aí. Né? Então, não existe nenhuma mágica, não existe nada assim, então é a mesma coisa. Que legal, que legal. E vejam que é o básico bem feito, né? Boa. Vamos fazer o básico bem feito, que a nossa cidade agradece, que a sua empresa agradece, que seu orçamento de casa agradece, né? É isso aí, é isso aí. Bade, muito obrigada por esse papo e te desejo sucesso e que você continue fazendo essa boa gestão para que a nossa Joinville só cresça e que a sua filha, meu filho e todos os próximos tenham uma cidade próspera e bacana e legal e gostosa como é a nossa Joinville de hoje. Obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade de falar aqui. O assunto é um assunto técnico, né? Ser secretário da Fazenda é um assunto técnico, aí, né? Mas é sempre importante a gente, sempre que eu tenho essas oportunidades de falar com o joinvilense, né, o que a gente faz lá e quem é a gente, né? Quem é o secretário da Fazenda, de onde veio esse cara. Então, acho que isso é importante, né? E manter esse senso de responsabilidade, mas principalmente de manter Joinville essa cidade empreendedora, essa cidade legal de se fazer negócio, de se viver, de qualidade de vida. Acho que essa é uma grande responsabilidade e que bom que eu estou tendo essa oportunidade de vida aí de participar disso. A empresa continua bem lá, né? Tá tudo as mil E vamos maravilhas. adiante. É isso aí. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço. E eu ressalto a proximidade que essa gestão está tendo com a população. Você vê, o Bade vir aqui num podcast já mostra que está tudo bem, somos amigos, mas mesmo se nós não fôssemos, ele estaria aqui. O prefeito, vice-prefeita, quer dizer, essa é uma gestão que está muito mais próxima da gente. Isso mostra também uma transparência, isso mostra como Joinville é gostosa, como Joinville é um lugar bom para se viver. Então, muito obrigada mais uma vez. E esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, comigo, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizon Studios.